Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos lá, hoje a nossa aula vai falar sobre um tópico muito importante, que é concavidade de funções e o teste da segunda derivada, para a gente conseguir também uma outra maneira de determinarmos os extremos relativos de uma função, tá? Lembra que na última aula nós falamos sobre intervalos de crescimento e decrescimento de funções e o teste da primeira derivada, que é um teste para a gente conseguir determinar esses extremos relativos também, tá? Pontos de máximos e mínimos locais. Tá? Na aula de hoje, a gente vai ver uma outra maneira da gente também conseguir determinar esses extremos relativos, que às vezes você tem uma função em que a derivada dela, a primeira derivada dela, é meio difícil você analisar o sinal dela, da primeira derivada, para você ver em quais intervalos ela cresce, ela decresce, para achar os pontos de máximo, de mínimo, etc. Então, o teste da segunda derivada, ele vem como um teste, digamos assim, auxiliar, para que você consiga determinar esses pontos de máximos e mínimos locais de funções, tá? Através da segunda derivada da função. Então, a gente vai ver isso hoje. Sobre as notas da prova 6, eu dei uma olhadinha já nas notas. As notas melhoraram, até porque não tinha como ser pior do que as notas da prova 5, né? Pior do que as notas da prova 5 não tinha como. Então as notas deram uma melhorada, mas não foi uma melhorada assim tão significativa como a gente espera. Eu estou esperando que nessa prova 7 o negócio suba de vez mesmo, né? Que a gente encontre ali um ponto de máximo aí nessas notas de vocês, tá bom? Então vamos lá, porque a prova está, como eu já falei para vocês, a prova está... Hã? Quando que vai entregar? Vão avisar ainda para vocês por e-mail. Nem eu sei ainda, mas vão avisar por e-mail, tá? Então, como eu estava falando... O que eu estava falando? Sobre as notas, tá? Então, as notas... A prova 7 está muito boa, entendeu? Então, é uma prova que eu fiz assim com todo carinho para que vocês arrebentem nessa prova e alavanquem as notas da segunda avaliação de vocês, tá? Então, a ideia agora, vocês, em geral, tiraram uma nota bem ruim na prova 5. Então, pensa assim, como cada prova vale 10 e divide por 4, né, no final. Então, na prática, cada prova vale 2,5. Então, quem tirou uma nota ruim na prova 5, pensa que já perdeu 2,5. Então, você tem que correr atrás dos 7,5. Você já tirou uma nota agora na prova 6. Agora, é a chance de você arrebentar na prova 7 e na prova 8. Tá? Para ver se a nota de vocês vão lá para cima. É isso que a gente está esperando, tá bom? Então, não vamos deixar a peteca cair, não. Vamos estudar e vamos tirar uma boa nota. Tudo bem? Alguma dúvida? Precisando, a gente está aqui para ajudar, tá? Não só eu, como os monitores também, toda a equipe. Bom, antes de eu iniciar falando sobre concavidade e teste da segunda derivada, eu quero fazer mais uma questão de crescimento e decrescimento. Quero fazer essa, que ficou faltando na aula anterior. Tá bom? Então, a ideia aí é a gente determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função e também os seus extremos relativos, tá? Então, vamos lá. Então, a função aí é f de x igual a x sobre x² mais 1. Então, eu quero determinar os intervalos de crescimento e decrescimento, extremos relativos dela. Vamos lá, vamos treinar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Derivar a função. Então, vamos derivar a função. E aqui nós temos uma função que é uma função racional, tá? É o quociente entre duas funções polinomiais. Então, a gente tem que derivar essa função aí. Então, a gente tem que usar a regra do quociente para a derivada, né? Então, a gente deriva de cima, a regra do quociente diz, deriva de cima, derivada de x é 1, vezes a de baixo, x² mais 1, menos a de cima,
vezes a derivada da de baixo. Derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Tudo isso dividido pelo quadrado da função no denominador. Então, x mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Alguma dúvida? Então, organizando isso aqui, nós temos o seguinte, f' de x é igual, observa que 1 vezes x ao quadrado mais 1 dá x ao quadrado mais 1 mesmo. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado menos 2x ao quadrado é menos x ao quadrado. Sobre x ao quadrado mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Tá claro? Alguma dúvida? Então tá. Então essa daqui é a derivada da função. O que a gente faz agora? Acha os pontos críticos, certo? Observa que o denominador dela nunca vai zerar. Porque aqui eu tenho x ao quadrado mais 1. Não importa o valor de x que você coloque aqui, esse denominador nunca zera. Então, para achar os pontos críticos, a gente iguala a derivada da função a zero, tá? Então, bora para cá. Então, vai ficar assim, ó, 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a zero. Ok? Esse denominador aqui, naturalmente, eu posso passar ele multiplicando. Isso aqui vai dar zero, então eu vou ficar só com 1 menos x ao quadrado igual a zero, tá? Então, 1 menos x ao quadrado igual a zero. Ok? Esse x ao quadrado negativo, ele vai para lá positivo. Então, x ao quadrado é igual a 1. E, portanto, esse x aqui ele vai ser mais ou menos, vou fazer devagar, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 1. E, portanto, o x vai ser igual a mais ou menos 1. Esses são os pontos críticos dessa função. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, o que a gente vai fazer agora? Analisar o sinal, não é isso? Vamos analisar o sinal agora dela. O sinal da primeira derivada. Então, olha só. A primeira derivada é essa aqui. F' de x igual 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Agora, observa aqui o seguinte. X ao quadrado mais 1, independentemente do valor de x que você colocar aqui, esse fator sempre vai ser positivo. Quando você eleva ao quadrado, ele continua positivo. Tudo bem? Então, o sinal da derivada, ele não depende desse denominador, ele depende somente do numerador, que é um polinomial, um polinômio do segundo grau. Tá? Então, o sinal dessa derivada vai ser dado assim, ó. As raízes desse polinômio, a gente já achou, são menos 1 e 1. Então, aqui menos 1, aqui 1. A concavidade dessa parábola aí é voltada para baixo, negativo. Coeficiente líder, negativo. Então, ele faz isso aqui, ó. Tá bom? Então, essa parte é a parte acima do eixo das abscissas, então é a parte positiva. Daqui para cá é negativo, que está abaixo. E daqui para cá também é negativo, porque está abaixo. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, como que isso vai se refletir na nossa função original? Menos 1 e aqui 1. Bom, no intervalo de menos infinito até menos 1, a função está decrescendo. De menos 1 até 1, ela está crescendo. E de 1 até mais infinito, ela volta a decrescer novamente. Tudo bem? Portanto, pelo teste da primeira derivada, esse ponto x igual a menos 1, ele é um ponto de quê? De mínimo local. Mínimo local. E o ponto x igual a 1, ele é um ponto de máximo local. Alguma dúvida, gente?
Então, estamos craques já em intervalo de crescimento, decrescimento e teste da primeira derivada. Tudo bem? Não vamos mais errar isso, certo? Esse aqui é o gráfico da função, olha só. Observa que de menos infinito até menos 1 ela decresce. De menos 1 até 1 ela cresce. E de 1 a mais infinito ela volta a decrescer novamente. Belezinha? Alguma dúvida? Determine os intervalos de crescimento ou decrescimento da função raiz quadrada de x e seus extremos relativos, se existirem. Então vamos lá. Mais isso, mais essa. Raiz quadrada de x. Primeira coisa, nessa daqui, vou pedir para vocês me dizerem logo quem é o domínio dela. Quem é o domínio da raiz quadrada de x? Reais não negativos, né? Então, reais R+, né? Vamos colocar assim. Incluindo o zero. Do zero em diante, tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular a derivada da função f' de x. Qual é a derivada da raiz quadrada de x? Sobre 2 raiz de x. Todo mundo lembra, né? Isso aqui é o mesmo que escrever assim, ó, x elevado a meio. E quando eu quero derivar uma potência dessa maneira, esse meio ele cai e eu subtraio uma unidade do expoente. Então vai ficar assim, ó, meio vezes x elevado a meio menos 1, que é o mesmo que meio vezes x elevado a menos meio. Meio menos 1 é menos meio. Então, a derivada aqui vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Porque esse menos meio, eu posso inverter. Então, fica 1 sobre x elevado a meio. E 1 sobre x elevado a meio é 1 sobre raiz quadrada de x. Tá bom? Então, essa daqui é a derivada da função. Agora, observa o seguinte. Se eu tentar achar os pontos críticos dessa função, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar a derivada igual a zero, sim ou não? Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Porém, a derivada é 1 sobre 2 raiz quadrada de x igual a zero. Pergunta, tem algum valor real x que, ao substituirmos aqui, vai zerar essa fração? Não tem. Não tem nenhum x que, quando a gente substitui aqui esse resultado aqui dessa divisão vai dar zero. Ih, professor, e agora? Agora a gente pode tentar analisar o sinal da derivada. Sim ou não? Porque, olha só, essa derivada, qual é o domínio dela? São os reais o quê? Não negativos, mas excluindo o zero. Certo? O zero não está no domínio, senão eu anulo o denominador. Então, o domínio dessa derivada aqui, ó, é esse intervalo aqui, ó, é de zero até mais infinito. Tudo bem? E quando eu analiso o sinal dela, aqui do zero, aberto aqui no zero, ó, do zero em diante, o sinal dessa função aqui é positivo ou negativo? É positivo. Raiz quadrada, o resultado da raiz quadrada é sempre positivo. Então, 1 sobre 2 raiz de x, isso aqui é sempre positivo. Então, daqui para cá, ó, é sempre positivo. O que significa para a gente isso? Significa que para a função, o zero está no domínio da função. Certo? Então, aqui, a função está crescendo. Sim ou não? Significa que a função f, ela é sempre crescente.
Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a gente pode usar o teste da primeira derivada nessa função? Não, por que não? Ou porque sim? Ou porque não sei? A gente pode ou não usar o teste da primeira derivada nesse contexto aqui. O que a gente precisa no teste da primeira derivada para saber se o ponto é de máximo ou de mínimo? A gente precisa que haja uma mudança de sinal. A gente precisa que a primeira derivada passe ou de negativa para positiva, ou de positiva para negativa. Sim ou não? Há alguma mudança de sinal? Não, porque a derivada da função nem está definida para valores menores que zero. Concorda ou não? Muito menos a função. A função não está definida para valores menores que zero. Então, esse é um caso que a gente não pode usar o teste da primeira derivada. Bom, professor, e como é que a gente vai saber se esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo, ou se ele não é um ponto de nada? Bom, a gente pode analisar de uma maneira diferente esse caso específico. A gente pode pensar assim, bom, eu sei que essa função é sempre crescente, sim ou não? Qual é a definição de função crescente que nós demos? Nós demos o seguinte, ó. A gente disse que f é crescente se, quando você tem um x1 menor que o x2, então a f de x1 tem que ser menor que a f de x2. Não foi isso? Ok? Então, olha só. Como essa função é crescente, para qualquer ponto que eu tome no domínio dela são todos os reais, positivos. Para qualquer ponto que eu tome no domínio dela maior que zero, se eu tomar um x maior que zero, como ela é crescente, a f de zero vai ser menor que a f de x. Porque ela é crescente, ó. É como se o x1 fosse zero e o x2 fosse o x qualquer. Então, nessas condições, como ela é crescente, eu já mostrei aqui, então a f de x1, ou seja, a f de zero, tem que ser menor que a f de x2, que é a f de x. Concorda? Sim ou não? Mas quem é a f aplicada em zero? É zero, né? Porque quando eu substituo o zero aqui, ó, raiz quadrada de zero dá zero. Concorda? Então, zero é sempre menor que a f de x. Para qualquer x maior que zero. Ou seja, para todo ponto no domínio da função f, a imagem de qualquer ponto sempre vai ser maior que zero. Significa que esse ponto é um ponto de quê? De mínimo. E mais, ele é um ponto de mínimo global. Porque é para qualquer valor do domínio da função isso aqui acontece. E, de fato, quando a gente olha para o gráfico da função raiz quadrada, o gráfico dela é assim, ó. Esse ponto aqui, que é o ponto 0 e 0, ele é o ponto de mínimo global da função. Ficou claro? Alguma dúvida? Então, esse é um exemplo onde o teste da primeira derivada, para a gente saber se o ponto é de máximo ou de mínimo, não se aplica. Pode ser que apareçam casos como esse. Tudo bem? Então, a gente tem que procurar alternativas nesses casos. Esses dois exemplos eu queria fazer antes da gente começar a falar sobre concavidade e teste da segunda derivada. Tá? Vamos falar agora do nosso conteúdo da aula de hoje, especificamente, tá? Que é concavidade e teste da segunda derivada. A gente primeiro vai definir o que é concavidade de função. Tá? Concavidade de função é um conceito que a gente já tem algo mais ou menos definido desde o fundamental, quando a gente trabalha função quadrática.
Né? Quando a gente fala de função quadrática, o professor fala lá, quando o coeficiente A é maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. Quando o coeficiente A é menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo. Né? Mas o que é concavidade? Pode ser que o professor nem tenha definido o que é a concavidade de uma curva. Tá? Então, agora a gente precisa definir o que é a concavidade de uma curva, de uma função. Tá? Então, a gente diz o seguinte, olha só. Considere um conjunto, um intervalo, bota lá para a gente, por favor. Considere um intervalo aberto I e uma função f derivável nesse intervalo. E considere ainda, para cada ponto P nesse intervalo, a reta tangente ao gráfico da função f no ponto P e f de P, cuja equação é essa, isso aqui a gente já sabe, a equação da reta tangente. Tá? E aí a gente define da seguinte forma, a gente diz que a função f tem concavidade voltada para cima no intervalo I, se a função estiver acima da reta tangente. E a gente diz que a função f tem concavidade para baixo no intervalo I, se a função estiver abaixo, se for menor que a reta tangente. Graficamente, na escrita aí, parece meio complicado, né, de se entender, mas graficamente é muito simples de nós entendermos esse conceito de concavidade. Presta atenção. Imagina aqui que você tem essa curva aqui, ó. Essa aqui é a função f. Eu vou olhar para esse intervalinho aqui, ó. Esse é o intervalo I que a definição falou. Toma um ponto qualquer nesse intervalo I, um ponto P. E olha para a reta tangente a curva f que passa por esse ponto, ou seja, olha para essa reta aqui, ó. Olha para essa reta tangente. Agora te pergunto o seguinte, olhando só para esse intervalinho, próximo do ponto P, a função e a reta tangente, que eu vou chamar de t de x, a função f de x e a reta t de x, quem está por cima de quem? A função está por cima da reta, sim ou não? Significa que f é maior que t de x. Tudo bem? E isso acontece para qualquer ponto que eu tomar nesse intervalo. Se eu tomar um outro ponto aqui, ó, a reta tangente vai estar bem aqui assim, ó. A função está por cima da reta. Aqui também, ó. A função está por cima da reta. Então, nesse intervalo, eu digo que essa função, ela é uma função com concavidade voltada para cima. Tudo bem? Analogamente, se nós tivermos isso aqui, ó, olha para esse intervalinho aqui, intervalo I, olha para o ponto aqui, ponto P, e olha para a reta tangente a essa curva passando por P. Aqui está a reta tangente, t de x. E compara a f de x com a tangente, t de x. Quem está por cima de quem? Agora a reta está por cima da curva. Significa que t de x é maior que f de x, ou f de x é menor que t de x. Se isso acontecer, nesse caso a gente diz que essa função f, ela tem concavidade voltada para baixo. Então, para você saber se uma curva tem concavidade voltada para cima ou para baixo em um determinado intervalo, você simplesmente olha para as retas tangentes.
Lembrando que esse conceito é um conceito local. A gente olha perto da reta tangente. A gente olha aqui, ó, perto do ponto de tangência. Tudo bem? É um conceito local. Deixa eu colocar um gráfico aqui. Para vocês me dizerem quais intervalos o gráfico tem concavidade para cima e para baixo. Esse aí. Onde essa função f tem concavidade voltada para cima, gente? Olha para os intervalos. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D, aqui é o ponto E, aqui é o ponto F e aqui é o ponto G. Fala lá para mim. BC, DE, só EF. Esse intervalo aqui também tem concavidade para cima. Se eu olhar para as retas tangentes aqui, ó, reta tangente vai estar por baixo aqui da função, tá? EF. Esses são os intervalos onde a função tem concavidade voltada para cima. Tudo bem? E para baixo? AB, CD, onde mais? FG, aqui também. FG. Alguma dúvida? Vão errar com cavidade de função? Não errem com cavidade de função. Visualmente, é muito fácil você identificar quando, em quais intervalos uma função é côncava para cima ou para baixo. É uma tarefa relativamente simples, tá bom? Então não pode se dar o luxo de errar esse conceito, tá? Então, olha só, aqui no desenho, esse é um exemplo em que a curva é côncava para cima, tá? E nós chegamos numa definição importante, uma definição muito importante. Antes de apresentar a definição, olha só, olha para esse ponto B aqui, ó. Esse ponto B, esse ponto C, tá? Vamos pegar só o B por enquanto. Esse ponto B, ele é um ponto especial. Ele é um ponto onde há mudança de concavidade na função. Do A até o B, a função era côncava para baixo. Do B em diante, até aqui o C, a função é côncava para... Houve uma mudança de concavidade, sim ou não?
Quando há mudança de concavidade nesse ponto, e o ponto pertencer ao domínio da função, a gente diz que esse é um ponto de inflexão. Tá? Um ponto de inflexão no domínio de uma função é um ponto onde há mudança de concavidade da função. Qual ponto? Esse? Não, você quer dizer se fizesse uma outra curva para cá assim. Isso? Aí o A também seria um ponto de inflexão. Não, aí ele é uma extremidade do intervalo, porque não posso definir ele como ponto de inflexão, porque eu não tenho a concavidade da função para a esquerda, digamos assim, do ponto A. Tá? Então, essas extremidades a gente não vai definir como possíveis pontos de inflexão. Tá? Alguma dúvida? Boa pergunta. Ele perguntou se o ponto de inflexão a gente só vai conseguir analisar ou reconhecer ele olhando para o gráfico da função, ou tem alguma coisa que a gente pode fazer, digamos assim, matematicamente, algebricamente, de maneira que a gente identifique qual é o ponto de inflexão. Sim, e é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Uma das coisas. A gente vai ver na aula de hoje, a partir de agora, trabalhando com as derivadas da função, como é que a gente pode identificar se a função tem concavidade para cima ou para baixo em um determinado intervalo, e também os possíveis pontos de inflexão da função. Tá bom? É isso que a gente vai ver agora. Então, olha só. Esse gráfico. Esse aqui é um ponto de inflexão também. Tudo bem? Esse é um ponto de inflexão. Observa que até o 5, do menos infinito até o 5, a concavidade da função é voltada para baixo. E do 5 em diante, ela é voltada para cima. Ok? Esse é um ponto de inflexão. Mais especificamente, um ponto de inflexão horizontal. Tem uma reta tangente horizontal aqui, a essa curva. Tá? Esse aqui também é um ponto de inflexão horizontal. Ok? Esse aqui também já é um ponto de inflexão. Observe que daqui para cá, ó, do 0 até esse ponto, a concavidade é para baixo. E a partir dele a concavidade mudou, ficou voltada para cima. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí nós chegamos nesse teorema, que é um teorema bem importante, e através dele a gente vai conseguir identificar em quais intervalos a função tem concavidade voltada para cima ou para baixo. E a gente consegue identificar isso com o auxílio da segunda derivada da função. Então, olha só, quando você deriva a função uma vez e você analisa o sinal da primeira derivada da função, você consegue identificar se quais os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Confere? Beleza. Quando você deriva a função duas vezes e analisa o sinal da segunda derivada, nos intervalos onde a segunda derivada for positiva, a função vai ter concavidade voltada para cima. Nos intervalos onde a segunda derivada for negativa, a função vai ter concavidade voltada para baixo. Por que isso? Porque a segunda derivada, ela é a derivada da primeira derivada. Confere? Lembra que eu falei assim, quando você deriva uma função, os intervalos onde a derivada da função é positiva, então a função original é crescente. Não foi isso? Sim ou não? Onde a primeira derivada é positiva, a função original é crescente. Bom, já que a segunda derivada é a derivada da derivada, então, onde a segunda derivada é positiva, a primeira derivada é crescente. Concorda ou não? Se a primeira derivada é crescente, então as retas tangentes estão fazendo isso.
Elas começam mais íngreme negativamente, digamos assim, e elas vão aumentando. Então, a concavidade da curva tem que ser voltada para cima. E se a segunda derivada é negativa, significa que a primeira derivada é decrescente. Então, as retas tangentes estão fazendo isso. Portanto, a concavidade da curva é voltada para baixo. Alguma dúvida? Ficou claro? Então, com esse... Sim. O que eu estou falando é aqui assim, ó. A segunda derivada, vamos considerar que a segunda derivada é positiva. Se a segunda derivada é positiva, significa que a primeira derivada é crescente. Porque quando você deriva uma função e a derivada dessa função é positiva em um certo intervalo, essa função original é crescente, como a gente viu. Então, se a segunda derivada é positiva, significa que a primeira derivada é crescente. Só que a derivada não são os coeficientes angulares das retas tangentes? Então, olha para essas retas tangentes aqui, ó. Eles estão crescendo, os coeficientes angulares das retas tangentes. Por isso, a concavidade da curva é voltada para cima. Analogamente, se a segunda derivada for negativa, então a primeira derivada é decrescente, então os coeficientes angulares estão decrescendo e, portanto, a concavidade da curva é voltada para baixo. Ficou claro? Alguma dúvida? Então, com o uso desse teorema, a gente consegue agora encontrar os intervalos onde a concavidade da função é voltada para cima ou para baixo. E mais, na próxima aula, segunda-feira, então já se preparem, que na próxima aula nós vamos ter uma aula só de construção de gráficos de função, que é a parte mais legal que eu acho de derivada. Você tem eu te dou uma função e peço para você esboçar o gráfico daquela função. E aí a gente vai usar todo o conhecimento que a gente já adquiriu no curso até agora. A gente vai falar de assíntotas horizontais, assíntotas verticais, obviamente o domínio da função. Vamos usar a primeira derivada da função para encontrar os intervalos de crescimento, decrescimento, máximos e mínimos locais. Vamos usar a segunda derivada da função para encontrarmos intervalos onde a concavidade é voltada para cima, para baixo e pontos de inflexão. E com isso a gente consegue ter mais ou menos o gráfico da função. Isso é muito legal. Eu espero que vocês achem isso muito legal, porque eu acho. Tá bom? E já se preparem, porque, obviamente, a questão da prova 8 vai ser construir o gráfico de uma função. Então, eu vou te dar uma função e você vai construir o gráfico dela, usando essas ferramentas. Tudo bem? Já estou avisando com mais de uma semana de antecedência. Então, já vão logo estudando, peguem a lista. Lá na lista já tem questões para construir gráfico e tudo mais. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos usar esse teorema nesses exercícios. Estude com relação à concavidade e pontos de inflexão a seguinte função. F de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x. Tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente faz aí, gente? Derivar. Vamos derivar a função. Diz lá para mim. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, menos 6x, menos 9. Tudo bem? O que eu faço agora? Deriva novamente, segunda derivada. É a derivada da derivada. Então, derivada de 3x ao quadrado, 6x, derivada de 6x, negativo, menos 6, e derivada de menos 9, é zero. Agora, o que a gente faz? Estuda o sinal da segunda derivada. Estuda o sinal da segunda derivada. Ok? Então, vai ficar como? Para estudar o sinal, a gente acha logo a raiz, não é assim? Qual é a raiz dessa função? Quanto que o x tem que ser aqui para zerar a função? Tem que ser 1, certo? É só igualar f' de x igual a 0.
Então, 6x menos 6 tem que ser igual a 0. Então, 6x tem que ser igual a 6. E, portanto, x é igual a 1. Ok? Agora, estuda o sinal dela. Segunda derivada. Essa segunda derivada é uma função polinomial do primeiro grau. Portanto, o gráfico dela é uma reta crescente, porque o coeficiente líder é positivo. Então, essa aqui é a parte acima do eixo x, positiva, e essa daqui é a parte abaixo do eixo x, negativo. Certo? Então, a segunda derivada é positiva do 1 em diante, e é negativa do 1 para trás. Como que isso se reflete na nossa função? Na nossa função, como que isso se reflete? Do 1 em diante, a concavidade é voltada para cima, porque a segunda derivada é positiva. Então, concavidade é voltada para cima. Do 1 para trás, a concavidade é voltada para baixo, porque a segunda derivada é negativa nesse intervalo. Então, f tem concavidade para cima no intervalo de 1 até mais infinito. Tá bom? F tem concavidade para baixo em menos infinito até 1. Alguma dúvida? Falta alguma coisa aí, não falta? Que a questão está pedindo? O que ele pediu? Concavidade e pontos de... Qual é o ponto de inflexão? X igual a 1. Por quê? Porque nele houve mudança de concavidade da função. Aqui ela vinha voltada para baixo e aqui ela ficou voltada para cima. Então, x igual a 1 é ponto de inflexão. Alguma dúvida? Deixa eu esboçar o gráfico dessa função aqui para a gente confirmar se é isso mesmo. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 9x. Olha só. Do menos infinito até o 1, bem aqui assim, ó, a concavidade da curva da função é voltada para baixo. Do 1 em diante, até o mais infinito, a concavidade da função é voltada para cima. Ok? Alguma dúvida? É difícil? É difícil isso? Não, é bem tranquilo, bem tranquilo. E essa daí? Observa que essa é a mesma função do início da aula. X sobre 1 mais x ao quadrado. Lembra? Eu já calculei a primeira derivada dela no início da aula. F de x igual a x sobre x ao quadrado mais 1. A primeira derivada dessa aqui, quanto é que tinha dado? 1 menos x ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Beleza. Então, essa daqui era a primeira derivada, não vou calcular mais. Agora, vamos calcular a segunda derivada, tá? Segunda derivada. Vamos lá. Deriva a primeira
menos 2x vezes a de baixo menos a primeira vezes a derivada da de baixo. Observe que aqui eu tenho uma composição. Então, qual é a derivada de x ao quadrado mais 1 ao quadrado? Esse quadrado cai. E esse quadrado cai. Então, vai ficar 2 vezes x ao quadrado mais 1. Confere? Só isso? Vezes a derivada da função que está aqui dentro. Derivada de x ao quadrado mais 1, 2x. Agora. Tudo isso dividido pelo quadrado da função de baixo. Observa que a função aqui é x ao quadrado mais 1, que já está elevada ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado novamente, ela fica elevada à quarta potência. Belezinha? Então, vamos organizar isso aí para ficar mais bonito, porque desse jeito aí, tá ruim da gente analisar isso aí, né? Eu posso pôr em evidência menos 2x vezes x ao quadrado mais 1. Porque está aqui, ó, menos 2x, ó, e x ao quadrado mais 1 está aqui também. Certo? Então, vou pôr em evidência menos 2x, x ao quadrado mais 1, vezes. Quando eu ponho ele em evidência, isso aqui some, e um desses fatores some, então sobra 1 aqui. Concorda? Então, sobra aqui um x ao quadrado mais 1. Eu coloquei o menos 2x em evidência. Então, como aqui tem menos, então aqui sobra mais. Certo? Esse 2x já está aqui. Esse x ao quadrado mais 1 já está aqui. Então, quem sobra aqui? 2 vezes 1 menos x ao quadrado. 2 vezes 1 menos x ao quadrado. Tá certo aí? Vê se eu não errei contas. Posso ter errado também. X quadrado mais 1 à quarta. Deixa eu só colocar aqui. Acho que está certo, né? Então, vamos lá. Segunda derivada vai ficar assim, ó. Aqui é x quadrado mais 1 à quarta. E aqui, menos 2x, x ao quadrado mais 1. E aqui, olha só, 1 mais 2 vezes 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. E aqui fica fica x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Certo? 2 vezes menos x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Dá menos x ao quadrado. Pronto. Essa daí é a segunda derivada. Alguma dúvida? Como é que analisa o sinal desse troço aí? Acha logo as raízes disso aqui. Tá? Acha logo as raízes. Vamos calcular f duas linhas e igualar a 0. Vai ficar assim, ó. Menos 2x, x ao quadrado... Me chamou? Não? X ao quadrado mais 1, 3 menos x ao quadrado, sobre x ao quadrado mais 1 à quarta. Tudo isso igual a 0. Aí observa que isso aqui vem multiplicando, então eu vou ficar só com o numerador igual a 0. Então vai ficar menos 2x, x ao quadrado mais 1, 3 menos x ao quadrado igual a 0. Concorda? Eu tenho um produto de 3 números, 3 fatores, na verdade, igual a 0. Então, ou esse é igual a 0, ou esse é igual a 0, ou esse é igual a 0. Tudo bem? Oi? Como é? Esse aqui? Pois é, isso passa multiplicando 0,
dá zero. Então, fica só esse igual a zero. Tá bom? Então, menos 2x igual a zero. X ao quadrado mais 1 igual a zero. 3 menos x ao quadrado igual a zero. Confere? Vamos olhar logo para esse do meio. Tem alguma raiz real aqui? X ao quadrado mais 1 igual a zero. Tem algum número x aqui que tu coloque real que zero isso aqui? Não. Então isso aqui não me interessa. Eu vou olhar para essa e para essa. Tá bom? Qual é a raiz aqui? X igual a zero. Menos 2 passa dividindo. E qual é a raiz aqui? 3. Vou passar o menos x quadrado para lá. X quadrado igual a 3. Portanto, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Alguma dúvida? Está claro até aí? Diga. Ah, aqui, né? Poderia. Até porque x quadrado mais 1 é sempre diferente de zero. Então, você poderia dividir. Tá bom? Não me atentei a isso. Mas não tem problema, não vai ter problema. Então, as 3 raízes são essas. Tudo bem? Então, eu vou analisar o sinal. Observa. Como isso aqui é sempre positivo, o sinal dele não vai me interessar. Só vai me interessar o sinal desse fator e desse fator. Esse aqui de baixo também é sempre positivo. Concorda? Então, vamos analisar o sinal de menos 2x. Menos 2x. Está aqui, ó. A raiz desse termo é zero. A gente já encontrou. Isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau. Decrescente. Então, o gráfico faz isso aqui. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Tudo bem? Agora, esse fator, 3 menos x ao quadrado. As raízes dele, menos raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3 positiva. Está aqui, ó. Certo? Isso aqui é um polinômio do segundo grau, com cavidade voltada para baixo. Então, ele faz isso aqui, ó. Então, essa parte aqui é negativa, abaixo do eixo x. Aqui é positivo e aqui é negativo. Tudo bem até aí? Quando eu faço a interseção dessas duas, eu obtenho o sinal da segunda derivada. Olha só. Bem aqui, ó, menos raiz de 3. Aqui, 0. E aqui, raiz de 3. Mais e menos, menos. Aqui é mais. Mais e mais, mais. Menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Tudo bem? Alguma dúvida? Portanto, como que isso vai se refletir na função? Menos raiz de 3, 0, raiz de 3. De menos infinito até o menos raiz de 3, a concavidade é voltada para baixo, porque a segunda derivada é negativa. De menos raiz de 3 até 0, concavidade voltada para cima. Aqui para baixo e aqui para cima. Então, esses são os intervalos onde a função é côncava para cima e para baixo. Aí é só escrever agora. F côncava para cima. De menos raiz de 3 a 0, união, raiz de 3 a mais infinito. E F em concavidade para baixo. De menos infinito até menos raiz de 3, união, 0 até raiz de 3.
Ok? Ah, ponto de inflexão, né? Então, quais são os pontos de inflexão? Menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Esses 3 pontos são pontos de inflexão. X igual a 0, x igual a mais ou menos raiz de 3, são os pontos de inflexão da função f. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Olha o gráfico. Deixa eu ver uma coisinha bem aqui. No início da aula, a gente calculou os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função, não foi? A gente tinha visto, olha só, a gente tinha visto que f é crescente de menos 1 até 1, e ela é decrescente de menos infinito até menos 1 e de 1 até mais infinito. Ou seja, o x igual a menos 1 era um ponto de mínimo e o x igual a 1 era um ponto de máximo. Então, olha só. Menos 1 aqui, x igual a menos 1, é um ponto de mínimo. Qual é o par ordenado? Aí eu tenho que vir na função, a função é essa aqui, ó. X sobre x ao quadrado mais 1. Então eu tenho que vir aqui nela e tenho que calcular a imagem do menos 1. A função é essa aqui, ó. F de x igual a x sobre x ao quadrado mais 1. Quando eu calculo a f no menos 1, isso aqui fica menos 1 sobre menos 1 ao quadrado mais 1. Ou seja, fica menos meio. Concorda? Então, deixa eu colocar ele mais para cá, assim. Menos 1. E vem menos meio aqui, assim. Então, o gráfico da função tem que passar nesse ponto. Esse é um ponto de mínimo local. Então, o gráfico tem que fazer algo assim, ó. Tudo bem? Quando x é igual a 1, que é o ponto de máximo, a f aplicada em 1 dá 1 sobre 1 ao quadrado mais 1, que dá 1 sobre 2. Então, a imagem do 1 é meio. Então, vem bem aqui assim, ó. Meio. E esse aqui é um ponto de máximo local. Então, o gráfico tem que fazer algo assim, ó. Certo? Aí, olha só, a gente acabou de ver que x igual a 0 é um ponto de inflexão. E a concavidade do gráfico da função, ela é voltada para cima entre menos raiz de 3 e 0. Menos raiz de 3 é aproximadamente igual a menos 1,7. Certo? Então, menos 1,7 vem mais ou menos aqui, assim, ó. Menos raiz de 3.
Aí eu tenho que encontrar a imagem desse ponto, né? F de menos raiz de 3. Isso aqui vai ser menos raiz de 3 sobre menos raiz de 3 ao quadrado mais 1. Então, isso aqui vai dar... Menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. 3 mais 1, 4. Então, fica menos raiz de 3 sobre 4. Então, dá mais ou menos aqui, assim, ó. É um valor bem pequeno. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer, né? Então, daqui até aqui, a concavidade é voltada para cima. Então, o gráfico tem que fazer assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Tudo bem? A imagem da raiz quadrada de 3 pela função vai dar raiz de 3 sobre 4, positivo. Então, vai dar mais ou menos aqui, assim. Raiz de 3. E aqui vai dar mais ou menos aqui, assim. Então, daqui até aqui, a concavidade é voltada para baixo. Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó, o gráfico. Aí, do raiz de 3 para trás, a concavidade é voltada para baixo. Então, ele tem que fazer isso aqui, ó. Aqui vem para cima e bem aqui é um ponto de inflexão. Então, tem que fazer isso aqui, ó. E do raiz de 3 para frente, a concavidade é voltada para cima. Então, ela vem aqui para baixo e aqui ela faz isso, ó, para cima. Ihu. Para cima. Observa que eu já estou colocando o gráfico tipo uma assíntota. Por quê, professor? Por conta do seguinte, olha. Eu já estou antecipando o que a gente vai fazer na aula que vem. Olha só que bacana. Já estou construindo o gráfico de uma das funções. Quando você calcula o limite de x sobre x ao quadrado mais 1, quando x tende a mais infinito, o que é que você obtém? Lembra? Não pode esquecer cálculo de limite. Como é que a gente faz? L'Hopital? Pode ser, mas não quero L'Hopital. Como é que a gente faz? Pelo jeito tradicional. O jeito raiz. Não lembra mais? Hã? X é evidência, né? X, e aqui eu vou pôr quem em evidência? Bota x ao quadrado, né? Aqui logo fica 1 mais 1 sobre x. Aí esse aqui cancela com esse aqui. Quando x vai para mais infinito, isso aqui vai para 0. Então vai ficar 1, aqui tem 1, sobre x. E 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para 0. Ou seja, x igual a 0 é uma... y igual a 0 é uma assíntota horizontal. E isso vai servir tanto para quando x for para mais infinito, quanto quando x for para menos infinito. Ou seja, o eixo das abscissas é uma assíntota horizontal. Então, a curva tem que se aproximar do eixo das abscissas. Tanto quando vai para mais infinito, como também para menos infinito. E, portanto, esse é o gráfico da função. Como a gente viu lá no GeoGebra. Claro que no GeoGebra está mais bonitinho, está com uma escala... Na verdade, até a escala do GeoGebra aqui está errada. Tinha que dar um zoom aqui. Deixa eu ver se aqui. Agora. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da função. Alguma dúvida? Sim ou não? Então, é isso que a gente vai fazer na aula que vem, tá? Eu te dar uma função e aí a gente vai destrinchar toda ela. Domínio, simetria, crescimento, decrescimento, concavidade, ponto de inflexão, máximos e mínimos, assíntotas horizontais, verticais e depois esboçar o gráfico, tá?
Olha só, nesses dois exemplos que nós tivemos aqui, é porque eu já apaguei o outro lado, mas nos dois exemplos, vocês viram que onde a segunda derivada se anulou, nós obtivemos pontos de inflexão. Vocês perceberam isso? Onde ela deu zero, nós obtivemos ponto de inflexão. Ah, professor, então quer dizer que sempre que a derivada der zero, eu vou obter um ponto de inflexão? Não. Aqui deu certo, mas nem sempre vai ser assim. Quando a derivada zera, os resultados que você obtém são candidatos a ponto de inflexão. Mas não necessariamente eles serão pontos de inflexão. Para você saber mesmo se eles são pontos de inflexão, você tem que analisar o sinal da segunda derivada. Aí, se houver mudança de sinal na segunda derivada, significa que houve mudança de concavidade na função e, portanto, eles serão pontos de inflexão. Tudo bem? Por exemplo, a função x à quarta. A função x à quarta, se a gente calcular a segunda derivada dela, nós vamos obter o seguinte, presta atenção. F de x igual a x à quarta. A primeira derivada dela é 4x ao cubo. E a segunda derivada dela é 12x ao quadrado. Quando eu igualo a segunda derivada a zero, quando eu igualo a segunda derivada a zero, o resultado vai ser 12x ao quadrado igual a zero, e, portanto, x é igual a zero. X é igual a zero é a raiz da segunda derivada. Então, se você tiver isso aqui em mente, quando a segunda derivada zera, nós temos um ponto de inflexão. Você vai errar, porque esse ponto aqui ele não é ponto de inflexão. Por quê, professor? Quando eu analiso o sinal da segunda derivada, eu observo que a segunda derivada é 12x ao quadrado, um polinômio de segundo grau. A raiz é zero, só tem uma raiz, então a parábola faz isso aqui, ó. Ela é sempre positiva. Se ela é sempre positiva, isso significa que a função f, ela tem concavidade sempre voltada para cima. E, portanto, não há mudança de concavidade no zero. E, portanto, ele não é ponto de inflexão. Na verdade, esse ponto aí, especificamente, ele vai ser um ponto de mínimo global. Porque o gráfico da função x à quarta, vocês devem lembrar que ele é parecido um pouco com o gráfico da função x ao quadrado, que é a parábola. O gráfico da x à quarta, ele é assim, só que ele é mais achatado aqui assim, ó. Tá? Ele é assim, ó. Esse é um ponto de mínimo global da função. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, cuidado. Quando você encontrar as raízes da segunda derivada, certifique-se de que elas serão pontos de inflexão analisando o sinal. Tá bom? Depois eu faço essa outra aqui. Teste da segunda derivada. Então, como eu falei no início da aula, na aula anterior e na aula de hoje, nós vimos o teste da primeira derivada, que serve para a gente determinar pontos de máximos e mínimos locais, através da primeira derivada, como o próprio nome já diz. Só que algumas funções, analisar a derivada delas é bem complexo. Então, nós temos um teste auxiliar, que é o teste da segunda derivada, que serve para você classificar os pontos críticos em máximos ou mínimos locais, dependendo do sinal da segunda derivada. E isso é legal, porque olha só. Imagina o seguinte. Imagina que você tem uma curva e, em um certo intervalo, a segunda derivada é positiva. Certo? Se a segunda derivada é positiva, a gente já sabe que a curva tem concavidade voltada para
cima. Agora imagina que em um certo ponto, C, que é um ponto crítico, a primeira derivada deu zero. Se a primeira derivada deu zero e próximo de C a segunda derivada for positiva, como a primeira derivada deu zero, a reta tangente aqui é horizontal. E, portanto, esse ponto vai ser um ponto de quê? De mínimo local. Beleza? Analogamente, se a segunda derivada for negativa e você tiver a derivada no ponto crítico, né? Derivada em C igual a zero, ou seja, C é um ponto crítico, então, como a segunda derivada é negativa, a concavidade é voltada para baixo. E, portanto, esse ponto aqui vai ser um ponto de máximo local. Então, a brincadeira do teste da segunda derivada é a seguinte. Você calcula os pontos críticos da função. Aí depois você calcula a segunda derivada e pega o ponto crítico e substitui na segunda derivada e vê qual vai ser o valor. Se o valor for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima e, portanto, o ponto vai ser ponto de mínimo. Se a segunda derivada for negativa, a concavidade vai ser voltada para baixo e, portanto, o ponto vai ser um ponto de máximo. Alguma dúvida? Então, vamos exercitar isso. Vamos usar o teste da segunda derivada para a gente determinar pontos de máximo e mínimo locais. Tá? Olha só. Utilizando o teste da segunda derivada, determine os máximos e mínimos relativos da função f de x igual a x à quarta sobre 4 menos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3. Quero usar o teste da segunda derivada. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, deriva e acha os pontos críticos. Vamos lá. Derivada de x à quarta sobre 4. X ao cubo, concorda? Porque o 4 vai cancelar. Quando ele cair aqui, esse 4 do expoente cancela com esse 4 aqui de baixo. Então, fica x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x. Achei a derivada. O que eu faço agora? Pontos críticos. Deriva igual a derivada a zero. Então, fica x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x igual a zero. Como é que a gente acha as raízes dessa equação? X em evidência, muito bem. Aqui fica x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. E, portanto, a primeira raiz, x igual a zero, ou x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. E daqui eu tiro que as raízes são menos 1 e 4. Aqui, x é igual a menos 1, e aqui, x é igual a 4. Alguma dúvida? Esses são os pontos críticos, são os pontos onde a derivada se anulou. Agora, para a gente classificar esses pontos críticos em máximos e mínimos locais, usando o teste da segunda derivada, nós precisamos fazer o quê? Calcular a segunda derivada, primeira coisa. Então, vamos calcular a segunda derivada. Derivada dessa função, 3x ao quadrado, menos 6x, menos 4. Tudo bem? Agora, o que eu faço?
para analisar se é ponto de máximo ou mínimo, eu pego esses pontos e substituo na segunda derivada. Então vai ficar assim, ó. Primeiro, x igual a 0. Quanto que é a f duas linhas de 0? 3 vezes 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, menos 4. Isso aqui vai dar menos 4, que é negativo. Portanto, x igual a 0 é ponto de máximo ou mínimo. Deu negativo com cavidade voltada para baixo, portanto é ponto de máximo. Então esse aqui é máximo local. Alguma dúvida? Segundo ponto. F duas linhas no ponto menos 1. 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1, menos 4. Isso aqui dá 3 mais 6, 3 mais 6, 9, menos 4 dá 5. Eita, 5, que é maior que 0. E, portanto, x igual a menos 1 é mínimo local. Porque se deu maior que 0, então a concavidade é para cima, portanto, ponto é de mínimo local, tá? E, terceiro, a f duas linhas no ponto 4. Então, se fica 3 vezes 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, menos 4. 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 3 dá 48. 48 menos 6 vezes 4, 24. Menos 24, dá menos 28. Então dá 20, que é positivo. E, portanto, x igual a 3 é mínimo local também. Ok? Aqui? Aqui é porque eu não calculei as raízes por delta e Bhaskara, né? É uma função, uma equação do segundo grau. Então, se você calcular delta e Bhaskara, as raízes são menos 1 e 4. Ou pode fazer por soma e produto. Tem que ser dois números cuja soma dá 3 e o produto dá menos 4. Tá? É menos 1 e 4. Quando você soma, dá 3 e o produto menos 1 vezes 4 dá menos 4. Tá bom? Olha esse exemplo. Considere a função x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 3x, ou mais 3x, menos 1. Pergunta, podemos afirmar algo sobre seus pontos críticos utilizando o teste da segunda derivada? Sim ou não? Vamos ver, né? A função é f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, vamos calcular a primeira derivada. 3x quadrado menos 6x mais 3. Essa é a primeira derivada. Aí eu calculo os pontos críticos. 3x ao quadrado menos 6x mais 3 igual a 0. Se eu simplificar tudo por 3, fica x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. E se você calcular as raízes, você vai ver que só tem uma raiz real. É só o x igual a 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora o que a gente faz? Segunda derivada. 6x menos 6. Concorda? Aí eu tenho que pegar a segunda derivada e aplicar
o 1, que é o ponto crítico. Isso aqui vai dar 6 vezes 1 menos 6, e isso dá 0. Bom, se deu 0, qual é a conclusão? Não tem conclusão. Porque o teste da segunda derivada diz que se a segunda derivada no ponto crítico for maior que 0, então é ponto de mínimo. Se for menor que 0, é ponto de máximo. Mas se for 0, o teste é inconclusivo. Nada se pode afirmar. Então você tem que buscar outra coisa. Pode ser que seja. Como é que a gente faz para saber? Analisa o sinal da segunda derivada. Ele perguntou, pode ser ponto de inflexão, professor? Pode ser que sim. Então vamos analisar o sinal da segunda derivada. Segunda derivada, analisando o sinal, a raiz a gente já encontrou que é 1, né? Porque é no 1 que a segunda derivada zera. Certo? É uma reta crescente. Então aqui é positivo e aqui é negativo. Então vai ser um ponto de inflexão, né? Porque houve mudança de sinal na segunda derivada nele. Aqui é concavidade para baixo. E aqui é concavidade para cima. Então, x igual a 1 é ponto de inflexão. Mas, o que a questão nos pediu foi, pelo teste da segunda derivada, podemos concluir alguma coisa? Não podemos. Mas nós temos formas alternativas de verificar se é ponto de máximo, mínimo ou ponto de inflexão da função. Alguma dúvida? Olha, esse é o gráfico dessa função aí, ó. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Tá? Observa que é um ponto de inflexão aí. Tá bom? E essa? E essa daí? F de x igual a 3x à quinta menos 5x ao cubo. F de x igual a 3x à quinta menos 5x ao cubo. Vamos lá. Primeira derivada. 15x à quarta menos 15x ao quadrado. Confere? Segunda, igual a primeira derivada a zero para achar os pontos críticos. Então, isso aqui fica 15x à quarta menos 15x ao quadrado igual a zero. Então, o que a gente faz? Bota 15x ao quadrado em evidência. Então, aqui sobra x ao quadrado menos 1 igual a zero. Confere? Então, o 15x ao quadrado é igual a zero, e, portanto, o x é igual a zero, ou o x ao quadrado menos 1 é igual a zero, e, portanto, o x é igual a mais ou menos 1. Raiz quadrada de 1 que dá 1. Alguma dúvida? Aí o que a gente faz agora? Segunda derivada. Vamos lá. Derivada de 15x à quarta. 60x ao cubo menos 30x. Certo? Ave Maria. Então, aplica na segunda derivada os pontos críticos. O zero vai dar zero. Não dá para simplificar. Não é uma equação.
Não é uma equação, não dá para simplificar. Quando é uma equação, aí a gente pode simplificar. Tá? Então, quando eu jogar o zero, aqui vai dar zero. Conclusão, não sei. No zero, não sei. No menos 1, 60 vezes menos 1 ao cubo, menos 30 vezes menos 1. Olha só, menos 1 ao cubo é negativo. Vezes 60 fica negativo. E aqui fica positivo, fica menos 60 mais 30. Menos 60 mais 30 dá menos 30, que é menor que zero. Certo? Se é menor que zero, o ponto é ponto de máximo. Então, x igual a menos 1 é máximo local. E no 1? No 1 vai ser 60 vezes 1 ao cubo, menos 30 vezes 1. Isso aqui fica 60 menos 30, que é positivo. Tá? Se é positivo com cavidade para baixo, ponto de mínimo. Então, x igual a 1 é mínimo local. Alguma dúvida? E o zero, professor? Para analisar o zero, o que a gente faz? Estuda o sinal da segunda derivada, né? Estuda o sinal da segunda derivada. Então, pega a segunda derivada, que é 60x ao cubo menos 30x. A gente já viu que uma raiz é zero, certo? Vamos igualar isso aqui a zero para a gente encontrar as outras raízes. Então, vou pôr 60x em evidência. Fica assim, ó, 60x vezes x ao quadrado menos 1 igual... Não, 2, né, desculpa. Que 60? É 30, desculpa. Igual a zero. Agora sim. Ponho 30x em evidência, né? Então, aqui fica 2x ao quadrado menos 1. Porque esse vezes 2x ao quadrado dá 60x ao cubo. E esse vezes menos 1 dá menos 30x. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeira raiz, 30x igual a zero. E, portanto, x é igual a zero, que a gente já tinha visto. Segunda raiz, ou raízes, 2x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Então, 2x ao quadrado é igual a 1. Então, x ao quadrado é igual a meio. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de meio. Alguma dúvida? Tudo certo? Estão acompanhando? Então, vamos lá. Analisando esse fator, 30x, a raiz dele é zero. Ele é um polinômio do primeiro grau, então aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Tá bom? Agora, esse outro fator, 2x ao quadrado menos 1. As raízes dele foram mais ou menos raiz de meio. Então, menos raiz de meio para cá e raiz de meio para cá. Ele é um polinômio quadrático, com cavidade voltada para cima. Então, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Tudo bem? A interseção deles dá o sinal da segunda derivada. Menos raiz de 1 sobre 2, raiz de 1 sobre 2, e aqui está o zero. Menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Mais e mais, mais. Portanto, menos raiz de meio, zero e raiz de meio. Com cavidade para baixo aqui,
aqui para cima, aqui para baixo e aqui para cima. Então, o zero é ponto de inflexão e de quebra a gente encontrou mais 2 pontos de inflexão da função, que é a menos raiz de meio e mais raiz de meio. Tudo certo? Alguma dúvida? Olha só, mais esse, para a gente ir lá para casa não, para vocês irem para a casa de vocês e eu vou para a minha. Olha só, classifique os pontos críticos da função e elevado a x sobre x. A aula que vem a gente vai esboçar o gráfico dessa função, tá? Classifique os pontos críticos dessa função, caso existam, tá? Então vamos lá, para a gente fechar. F de x igual a e elevado a x sobre x. Qual é o domínio dessa função, gente? Reais, com exceção do zero. Certo? Tudo bem? Vamos lá. Primeira derivada. Derivada da de cima, e elevado a x, vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, que é 1, sobre o quadrado da de baixo. Tá? E aí, a gente pode até colocar a primeira derivada assim, ó, e elevado a x vezes x menos 1 sobre x ao quadrado, só para ficar bonitinho. Tudo bem? Pontos críticos. Igual a primeira derivada a zero. Então vai ficar e elevado a x vezes x menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero. Se x ao quadrado multiplica, então vai ficar e elevado a x vezes x menos 1 igual a zero. Agora observa que e elevado a x nunca dá zero. Potência nunca zera. Então, só esse fator pode zerar. Então, x menos 1 tem que ser igual a zero e, portanto, o x é igual a 1. Esse é o ponto crítico. Tudo bem? Esse é o ponto crítico. Oi? De onde? O E é porque quando o produto é igual a zero, ou esse fator é zero, ou esse fator é zero. Só que o E nunca zera. Então, só fica com esse igual a zero. Tá bom? Então, x menos 1 igual a zero, então x é igual a 1. Não entendi. O E elevado a x o quê? Não, é porque assim, quando você tem um produto igual a zero, você tem duas soluções possíveis. Ou o primeiro número é zero, ou o segundo é zero. Não é isso? Que é o caso. Então, ou e elevado a x é igual a zero, ou e elevado a x é igual a zero, ou o x menos 1 é igual a zero. Só que, qual é o número real que quando você substitui aqui, isso vai dar zero? Não existe. Essa potência nunca zera. Tudo bem? Então, para essa primeira equação não tem solução. Só tem para essa. Então, x menos 1 é igual a zero e, portanto, o x tem que ser 1. Esse é o ponto crítico. Tá bom? Beleza. E aí, o que a gente faz agora? Calcula a segunda derivada, não é isso? Na hora da tua prova, da tua prova ou exercício qualquer, se o comando te obrigar a usar uma coisa, você tem que usar aquela coisa. Se o comando deixar em aberto,
você pode fazer do jeito que você quiser, desde que esteja certo. Tudo bem? Nessa questão, ele não pediu para eu usar o teste da segunda derivada, apesar da gente estar usando o teste da segunda derivada. Então, você fica livre para classificar os pontos críticos. Ou você usa o teste da primeira derivada, ou você usa o teste da segunda derivada. Tudo bem? Aí, isso vai muito da prática, do tanto de exercício que você já resolveu. Para você olhar para a derivada, a primeira derivada, e falar assim, bom, essa daqui eu sei analisar o sinal, essa é fácil, vou fazer pela primeira derivada. Bom, essa daqui é muito ruim para eu analisar o sinal, então eu vou preferir derivar ela e usar o teste da segunda derivada. Entendeu a brincadeira? Na prática é isso que você tem que fazer. Você fica livre para fazer do jeito que você quer, desde que o comando da questão não te obrigue a fazer de um certo modo. Olha para essa função, vocês preferem derivar ela novamente ou analisar logo o sinal dela? Eu prefiro analisar logo o sinal dela. Por quê, professor? Porque x ao quadrado é sempre positivo. E elevado a x é sempre positivo. Então, o sinal dela depende só de x menos 1, que é uma função do primeiro grau. Eu sei analisar facilmente o sinal dela. Tudo bem? Então, analisando o sinal da primeira derivada, que é 1, é uma função afim, então, crescente, aqui é positivo, aqui é negativo, então, esse ponto 1, aqui a função decresce e aqui ela cresce. Primeira derivada, não é a segunda. Aqui decresce e aqui cresce. Então, esse ponto é um ponto de quê? De mínimo. Mínimo local. Pronto. Se você fosse calcular a segunda derivada, isso aqui vai ter muita conta ainda para fazer. Eu fui ali, aí eu olhei ali no papel, está calculada a segunda derivada. Falei, não, deixa eu analisar o sinal que é mais rápido. Né? Olha só o tanto de conta que tinha para fazer. Melhor fazer assim. Tudo bem, mas se o comando pedisse para você fazer usando a segunda derivada, você tinha que fazer usando a segunda derivada. Alguma dúvida, pessoal? Gente, eu estou torcendo para que vocês arrebentem nessa prova, mais uma vez. Sem pressão, mas com bastante pressão. Né? Já pressionando vocês. Arrebentem nessa prova, tirem logo 10 nessa prova para alavancar as notas de vocês. Precisando, compareçam aí, venham para as oficinas, tá? Plantões de monitoria e tudo mais. Forte abraço e até segunda, tá? Tchau.